Som, 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 som. Som. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Baixo, muito baixo. Som. Uma tosse. Mas é que depois também eu vou gritar. Sim, Tô cantando sim. aqui. É só de... Pode ir? Bom dia, Igreja Renovo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma celebração neste domingo. Chuvoso, mas que o desânimo não tomou conta. Nós chegamos aqui, então não vamos dar como viagem perdida. Vamos adorar ao nosso Deus com muita alegria e entusiasmo, com as nossas palmas. Vamos elevar nossa voz em adoração ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele ainda virá de fazer no decorrer dessa nova semana, amém? Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção.
escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Se estou cansado, és meu repouso. Faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho. Tua voz me põe de pé. Corro para ti, corro para ti, corro para ti. Sem medo eu corro para ti. Eu corro para ti, corro para ti, corro para ti. Sem medo eu corro para ti. O teu amor perfeito me tira o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas, e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Meu amor perfeito me tira o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas, e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma amor perfeito me tira o medo das trevas, me guia para a tua luz. Não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Oh, aleluia. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Oh, aleluia.
de coração, porque eu sei a paz em tua presença. Eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o teu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança em tua. Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Você crê nisso? Quebra a fortaleza, queima como fogo, vem tua luz brilhar em nossos corações, Jesus. Jesus, só quero falar o teu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. O seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família. Eu clamo o teu santo nome, Jesus. Declare isso nesta manhã. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família. Eu clamo o teu santo nome, Jesus. O seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida, Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz Jesus é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre tudo que nos faz desanimar, nós podemos clamar o nome de Jesus. Então, clamemos pelo nome de Jesus sobre toda depressão, Jesus sobre toda ansiedade, Jesus sobre toda enfermidade, Jesus sobre o câncer, sobre, ó Deus, sobre toda angústia, Jesus sobre todos os problemas, sobre todas as distrações. Que o nome de Jesus seja gritado, seja clamado nessa freguesia, nessa cidade, nessa nação. Que nós possamos ter ousadia. Ó Jesus, nos dê ousadia, Pai, para clamar o Teu nome,
para profetizarmos o teu nome e que para o teu nome seja conhecido. Gritemos nas montanhas, nas ruas, Jesus sobre as nossas famílias. Jesus, venha Jesus sobre as nossas vidas. Santo Espírito, que o teu sobrenatural venha sobre esta igreja. Jesus, que nós podemos sentir a tua presença aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida, é vida, é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, vem tua luz brilhar. Teu nome é poder, teu nome é cura, o seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, vem tua luz brilhar. Amém. Você pode se assentar, mas deixa o fogo continuar queimando. Deixa a luz brilhar na sua vida, porque é um nome muito, muito, muito poderoso. Amém? Quero te convidar a viver esse momento de generosidade. Lá em Gênesis 22, fala sobre um pai que ele foi tão ousado em se entregar, porque ele estava em uma conexão com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a gente fala de generosidade, de entrega, de gratidão, de vida, nós temos como referência a um Deus, que é um Deus generoso, que é um Deus bondoso, que é um Deus provedor. Em Gênesis 23 conta a história onde Abraão leva o seu filho Isaque para um sacrifício que foi algo que Deus pediu, né? E quando Abraão estava a caminho com o seu filho para o sacrifício, né, que Deus tinha pedido logo um filho, né, eu não consigo imaginar tal coisa. Ele disse assim, Isaque disse ao pai, no versículo 7 do capítulo 22 de Gênesis: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aquele menino, ele sabia que através do seu relacionamento com o seu pai, Abraão, ele sabia que existia ali algo a entregar, né? Tinha algo a ser entregue e ali não havia aquele momento da entrega. Então é um pai ensinando o seu filho que devemos adorar ao Senhor através da entrega. E o pai disse assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Esse momento de gratidão que nós fazemos aqui, os nossos filhos que estão aqui em cima também fazem. Eles aprendem sobre doar, sobre dar, sobre ser generoso. Porque nós somos só uma família só. E nós aprendemos que tem um Deus que é generoso. E nós ensinamos isso ao nosso filho, aos nossos filhos, à nossa família, que isso possa se perpetuar por muito e muito tempo. Que nós não venhamos a nos esquecer que Deus é um Deus provedor. Ele vai prover. A palavra diz que eles continuaram caminhando juntos e o cordeiro apareceu, né? De trás ali de uma árvore apareceu. Então Deus vai prover. Se está difícil, Deus vai prover. Se os seus filhos sentem uma dificuldade através do seu semblante, saiba que Deus vai prover. Deus vai dar, Deus vai fazer acontecer. Ele vai providenciar, porque Ele é um Deus de generosidade. Eu quero orar com você nessa manhã. Jesus, estamos aqui. Ó Deus, da mesma forma que Abraão ensinou o seu filho Isaque, ó Deus, sobre um Deus que é um Deus provedor. Sobre demonstrar adoração através da entrega. Mesmo a entrega sendo algo
tão difícil para ele, ele entregou porque ele estava ensinando assim a sua família sobre essa entrega. Que nós venhamos, ó Deus, a ser pais, amigos, cônjuges, irmãos. Que venhamos, ó Deus, a ser exemplos de entrega. Porque Tu és um Deus generoso e nós temos assim a generosidade em nós, porque nós somos feitos à Tua imagem e semelhança, Jesus. Então, ó Deus, coloque em nosso coração um coração generoso, bondoso. Nos dê, ó Deus, a prosperidade para vivermos e vivermos em abundância nessa terra. Porque nós cremos que Tu és sim um Deus provedor. Então receba nessa manhã, ó Deus, a nossa oferta, a nossa primícia, o Teu dízimo. Obrigado, ó Deus, pelas portas de emprego abertas. Obrigado, ó Deus, por aquelas que vão abrir. Obrigado, ó Deus, por nos ajudar, ó Deus, na administração financeira. Obrigado, ó Deus, por nos orientar em todas essas áreas, porque, ó Deus, sim, Tu és um Deus bom. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, Te agradecemos por aquelas ofertas que vão ser entregues. As que foram entregues durante a semana através da rede bancária. Nós Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. Que isso possa exalar por toda a nossa família, por toda a nossa casa, porque a nossa casa sim serve ao Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Amém. Você tem um envelope como esse, você pode trazer aqui na frente, tem um número de MBWay, você pode fazer por transferência bancária. Temos ali um terminal de multibanco que você pode assim fazer a sua entrega. Você pode entregar o seu coração, entregar o seu louvor, mas não deixe de adorar através da entrega ao Senhor Jesus. Amém. Aos Seus pés estou pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Desligou. Que bom que você está aqui. Quero orar com você que
Teve um desafio essa semana, não é? Do jejum. Ô Jesus, né? Como é que foi aí? Ô Jesus! Foi difícil, mas... Não, até hoje, à meia-noite, quando se encerra... O que é o jejum para você, né? Quando você esteve aqui no domingo, ou participou pelas redes sociais, ou ficou sabendo através de um encontro de célula, que toda a igreja estava em união, né? Além da união que nós temos da leitura diária de um devocional, nós estávamos com a união de fazermos um propósito de jejum. É uma pergunta, não é para você responder não, tá? É para pensar. O que é o jejum para você? O jejum é só deixar de comer alguma coisa porque foi proposto por alguém ou porque se tem uma necessidade devido a um pedido. Esse não é o propósito do jejum, porque Deus não precisa do seu jejum, mas Ele precisa da sua entrega, do seu amor. E o Senhor, Ele se alegrou com aqueles que, quando deu uma vontade, né, de comer aquele docinho, orou. Orou dizendo, eu estou em um propósito com a minha igreja, com a minha vida, com a minha família. E você que participou desse momento, desse propósito, eu quero orar com você, te abençoando, e num ato simbólico de entrega, porque nós vamos entregar ao final do dia, meia-noite, é isso mesmo, ao final do dia, eu quero orar com você, para que Deus possa, nessa próxima semana, nesse próximo desafio que vamos ter, viver o sobrenatural de Deus, através de algo que vamos tirar para poder entregar a Ele, amém? Você que participou desse momento, eu quero te convidar a se colocar de pé para juntos orarmos, agradecendo a Deus porque Ele nos sustentou, Ele esteve conosco e eu quero te abençoar, encerrando assim, né, hoje, esse dia desse jejum, para que possamos entrar numa nova etapa, num novo nível com o Senhor. Jesus, estamos aqui, ó Deus. E esses irmãos, ó Deus, se propuseram, Senhor, a retirar algo, ó Deus, proposto, para ter um momento, Senhor, de intimidade e de oração. Ó Deus, que os nossos desejos, que as nossas necessidades, que as nossas vaidades, ó Deus, nunca estejam acima daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, o quão difícil é lidar com nós mesmos. Então, ó Deus, eu abençoo cada um desses irmãos aqui, que, ó Deus, se dedicaram a uma vida de oração, a uma vida de propósito, e que elas possam, ó Deus, nessa próxima semana, se entregar ao Senhor, nesse momento não só de tirar algo, mas de preencher com a tua alegria, com o teu Espírito Santo. Que não seja, ó Deus, o retirar, mas que seja, ó Deus, o colocar. Nós estamos aqui, ó Deus, e entregamos e abençoamos esses irmãos que, ó Deus, se dedicaram nesse propósito, não apenas de cumprir, ó Deus, uma regra, não, mas de se dedicar de coração. E, ó Deus, que venhamos a viver do teu melhor para essa próxima semana que está por vir. Obrigado, ó Deus, por nos sustentar, por nos mostrar, ó Deus, que nós conseguimos, ó Deus, conseguimos. E tu és maravilhoso e bondoso. Amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Olha, nós temos um próximo jejum que começa amanhã. Oh, Jesus. Ai, Jesus. Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Obrigada que vai ser de manhã, de tarde, de noite, no lanche. Obrigada, Jesus! Ai, Jesus! Aproveita que tem café lá atrás. Toma.
Não tire o café dizendo assim, ai. Não, tire e reponha com chá. E você que não bebe café... tem gente aqui que não bebe e disse assim, ó, tá fácil. Tire o chá, não é? Vai tirar uma bebida que te faça falta, não é a água não, tá bem? Amém? Pede Deus para colocar no teu coração, porque é um momento em que não é que nós tiramos o café, nós colocamos a unção, a bênção de Jesus sobre a nossa vida, amém? Irmãos, o café... Meu Deus, cadê o César? Amém. E juntos nós vamos vencer, amém? Então, se você está nesse compromisso, você levanta aí, junto comigo. O café, quem não bebe café, o chá. Quem não bebe o chá e o café, tire uma bebida, menos a água. E tire e fala assim, Senhor Jesus, nesse momento de jejum, eu vou te preencher dentro de mim. Não vai ser a minha vontade ou a minha necessidade, mas vai ser a tua presença em minha vida. Eu vou transbordar, eu vou viver o sobrenatural. E juntos essa igreja vai vencer em nome de Jesus. Amém? É isso, irmãos. É isso. Então hoje, a partir de 00:01, não é um desafio, não é um propósito. Você não diz que você está sem café, não. Você diz assim, eu estou num propósito. Amém? Tá bom? Amém. Eu quero também dizer para você que essa semana nós vamos ter algumas ações, né? Não sei como foi a sua semana passada, se você ligou para alguém, se você convidou para a célula. Eu convidei e aí quando a pessoa falou que ia convidar, eu falei, não convida não, quer sair, eu já convidei, convida outra pessoa. E foi muito bom, porque deu aquela mexida, né, nos atos de bondade. E essa semana tem 3 ações. Fazer um contato com alguém do grupo de ligação para falar e orar um pelo outro. Então, aquela pessoa que está num grupo de ligação, que você faz parte, você vai ligar para ela. Não vale ela na mesma hora ligar para você, não. Tá bem? Você vai ligar para ela, vai orar com ela... Tá bom? Vai ligar ou vai fazer uma chamada de vídeo, vai ter aquele momento ali com a pessoa do seu grupo de ligação. Se ela fala assim, eu vou aproveitar e fazer com você, você diz assim, não. Outro dia, outro momento você faz comigo, senão fica fácil, né? Não pode, tá bem? Também uma outra ação pessoal, doação de uma ação social. O que é isso? Você vai abençoar a vida de alguém através da entrega de algo. Não é algo que você vai lá na loja e vai comprar. Sabe aquilo que você acha que combina com alguém que você tenha? Doe. E diz assim, vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que seja essa Bíblia. Essa Bíblia abençoa muito a minha vida, eu gosto muito dela, ela tem flores, borboletas, e eu acho que ela tem muito a ver com aquela irmã. Então eu vou entregar aquilo e vou profetizar na vida dela, algo que é meu, e vou dizer assim, isso aqui é para você, porque abençoou a minha vida, porque eu fui abençoada, eu fui ministrada, e eu quero também que você receba dessa unção. Não é pegar alguma coisa lá do seu guarda-fatos que você não usa e dar para alguém. Não. Você vai fazer uma ação social e você vai ministrar na vida dessa pessoa que você conhece. E uma outra é conviver com uma família de amigos não crentes. Então você vai marcar... Um café não pode, né? Você vai marcar... um lanche, um chá da tarde, vai marcar algum momento, vai se encontrar num shopping. Chá, se você não bebe café, se você bebe café, você não faz de café e usa o chá. E se você não bebe, né? Vocês entenderam, né? Pronto, já entenderam, pronto. Vamos pular essa parte que não vai ficar muito tempo. Então, você chama ela para um convívio. Pode ser algo fora da igreja, né? A parte. Um churrasco, é alguém não crente, tá bem? Se você sabe que essa pessoa frequenta alguma outra igreja,
Tá falando que para levar o pastor. Misericórdia. Quero ver se vai ter jejum de churrasco. Amém? Então eu vou fazer um contato com alguém do meu grupo de ligação, vou orar com ele, vou conversar com ele, vou ligar, tá? Não vou mandar um áudio, não. Vou ligar, nem que seja de vídeo, ou pelo WhatsApp, ou pelo um telefone convencional. Eu vou fazer uma ação social, eu vou abençoar a vida de alguém com algo que é importante para mim, eu sei que vai ser importante para essa pessoa, e eu vou conviver com amigos não crentes, do trabalho, da faculdade, da escola, do prédio, da rua. Só que você não vai conviver com essa pessoa e vai falar assim, eu só marquei porque está lá na minha igreja, a gente está... Não precisa disso. Você vai fazer e você vai viver esse momento diferenciado e vai ser uma pessoa abençoadora na vida de alguém. Amém? Estamos juntos? Então fala assim, eu vou conseguir vencer tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar aqui o pastor. Não sou eu que vou pregar hoje. Que sorte. Quero assistir com você um vídeo sobre a nossa campanha de 40 dias. Decida crer. E vamos viver Não do fomos melhor criados do Senhor. apenas para a sobrevivência, mas para a abundância. Quando Jesus nos encontra, Ele não nos deixa no mesmo estado, mas nos convida para viver o inédito e o extraordinário ao seu lado. Decida obedecer e lançar as suas redes mais uma vez, crendo que a sua obediência irá abrir o caminho para os milagres até a sua casa. Venha com expectativa e fé. Juntos, vamos viver esta jornada de 40 dias em 7 domingos até a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, bom dia. Você está feliz? Amém? Está feliz com Jesus? Grato por tudo que Ele é e tem feito? Eu também estou muito feliz. Eu quero, antes de entregar a mensagem, só deixar um comunicado, que no dia 9, no sábado do dia 9, vai ter um encontro de mulheres. E essa semana vai ter mais informações através das nossas redes sociais, do WhatsApp ou da aplicação, com o link da inscrição. Você pode acompanhar na aplicação, porque o evento vai aparecer lá na área de eventos da aplicação e você vai poder fazer, então, a sua inscrição. Ok? Como a gente só tem um domingo, né, para veicular o evento, então já estamos deixando a informação agora, que no dia 9 vai acontecer esse evento. Possivelmente, né, no próximo domingo, que vai ser anunciado, já vai ser ali o último dia para inscrição. Então, quem sai na frente governa. Né? Então, saia na frente. Assim que aparecer, vá lá, faça a sua inscrição e reserve a sua vaga para esse evento de mulheres. Você que está nesse compromisso, né, de 40 dias, uma quaresma de fé, de milagres, hoje nós estamos na segunda mensagem. Então, o meu já está marcado aqui, ó. Eu tinha que fazer até 2x em cada, porque eu estou vindo nas 2 celebrações, né? Mas interaja com isso e não perca esse compromisso ao longo desses 40 dias. Por mais que venham desafios, venham convites, venham tentações, né, você votou, colocou no seu coração que você vai, durante 7 semanas, não vai faltar, vai estar em todas as celebrações, em uma celebração de um domingo, em todas as semanas, você venha. Eu tenho certeza que você vai colher disso. Né? A cada semana desse voto cumprido, mais de Deus e mais do amor de Deus, da revelação do que Deus tem para você, vai ficar claro para você, vai ficar acessível para você. Eu profetizo que vai ser uma crescente, semana a semana, amém? Uma ativação de Deus para a nossa vida. Eu quero ir a essa segunda mensagem da série, nossa série 40 Dias de Milagre, Mateus 8, verso 27, fala que os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? É assim que a sua história vai ser contada. As pessoas vão ficar
perplexas. Né? Ontem o Marcos postou um history pessoal, o irmão Marcos, e eu vi, né, uma foto dele, de um testemunho dele. E quando eu vi hoje, a primeira coisa que eu fiz foi, né, mostrar o quanto que impactou-me ver aquela foto de um testemunho que ele já tinha partilhado comigo. Então, quando nós, ao nosso redor, as pessoas que nos conhecem, que convivem conosco, souberem do que Deus tem feito nas nossas vidas, são assim que elas vão ficar. Então, nesses 40 dias de milagre com Jesus, né, os nossos relacionamentos, eles vão ser ativados para viver uma experiência de fé poderosa. Em João 20, verso 30, diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Irmãos, nós, quando ouvimos um testemunho, ouvemos uma pessoa que viveu uma experiência sobrenatural, eu gosto de pensar da seguinte forma: abrir um precedente. Pode acontecer comigo. Vamos pensar que a Nayara chega para mim e conta: olha, pastor, me aconteceu isso. Eu posso ter duas atitudes. Uma de um religioso e dizer assim, ela está querendo parecer mais espiritual do que eu. Né? Ou uma de alguém ávido também por experiências profundas com o Espírito Santo e dizer assim, olha, se Deus fez na vida do Ademir, se Deus fez na vida da Nayara, abriu um precedente e eu posso pedir que Ele também faça na minha vida. Amém? Então, nós vamos ver algo que Jesus fez na vida dos discípulos, que foi Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa, que está em Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ver isso. Isso abre um precedente para que também venha dessa abundância sobre as nossas vidas, para que tempos de escassez sejam revertidos. Amém? Você crê nisso? Que o sobrenatural, o toque e o direcionamento de Jesus sobre como nós vamos fazer da próxima vez que vamos fazer, porque podemos ter feito até aqui e não resultou, mas há uma maneira de Deus de fazer e nós queremos perceber o que Deus tem para nós. E quando nós fizermos, nós vamos acessar tudo que Deus tem para nós, na proporção do exponencial que Deus tem para nós. Você crê e recebe isso na sua vida? Amém? Jesus, obrigado por esta manhã, porque nós vamos viver esse tempo desta palavra, onde nós refletimos neste milagre. Eu creio que há algo de Deus para nós, para cada um aqui, uma palavra, um rema do céu para as nossas vidas. E eu creio, ó Deus, que há neste ambiente, ó Deus, uma liberdade, que o Teu Espírito Santo tem essa liberdade. E nós agora renunciamos a tudo que nos atrapalha de sermos, ó Deus, agora influenciados diretamente pela Tua voz, pela Tua presença e pelo conteúdo que o Senhor quer colocar enxertado nas nossas vidas, para que nós possamos dar frutos a partir desta palavra, em o nome de Jesus. Por isso, Deus, que as minhas limitações pessoais não sejam um impeditivo. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então eu agora, ó Deus, me submeto à Tua vontade, à Tua palavra, e que seja feito segundo o Senhor, para o louvor da Tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos a essa segunda mensagem. Na nossa aplicação, você tem o esboço em três idiomas. Você tem o esboço em português, o esboço em inglês e o esboço em espanhol. Se você utiliza um dos idiomas que não é o que eu estou a pregar e quiser aceder à sua aplicação agora e já ir e baixar a sua aplicação, esse esboço para acompanhar, esteja à vontade. Nós também não estamos conseguindo transmitir ainda em direto a live como estávamos fazendo, mas já estamos com tudo preparado, inclusive a internet para ser instalada no dia 7, né, que vai depender da GNR para fazer aqui o acesso,
que é na via da Nacional, né? Precisa interditar para buscar o cabo ali. Então, no dia 7 é instalado e depois disso nós estaremos também transmitindo em direto novamente os nossos cultos. Vamos orar por isso. Então, a sobrenatural pesca maravilhosa está em Lucas, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 11, nós lemos assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Queridos, nesse texto, o título desse texto é Jesus chamando os primeiros discípulos. É interessante que Jesus ele já tinha uma audiência. Pessoas já se reuniam em quantidade, né, que chamava a atenção como uma multidão, para ouvir o que Jesus estava a dizer. Jesus, ele já tinha uma audiência, mas Jesus buscava ter discípulos. Então, talvez você está aqui hoje e você tem sido uma audiência. Você ouve a palavra, você quer aprender com o que ele diz, você acredita que ele está a trazer um assunto que é importante para você, que pode mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, que pode construir para você soluções, que pode construir para você oportunidade de refletir e decidir de uma forma mais assertiva na sua vida, e você tem caminhado em busca desses ensinos. Mas Jesus não quer apenas ser um mestre sobre a sua vida, ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer não só te dar conselhos de como fazer isso. Isso um coach pode fazer. Jesus não quer ser um coach na sua vida. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer te dar o teu plano de vida, ele quer dar o teu plano de negócio, ele quer dar um modelo para que você o siga, e ele quer respaldar isso não com as suas capacidades, mas com o que ele pode fazer em obediência, o que você está fazendo. Você obedece, você pratica, e mesmo que você tenha feito isso tempos anteriores, agora em obediência, praticando o que Deus te pediu para fazer, da forma com que ele te pediu para fazer, você tem acesso a recursos e resultados que não teria sozinho, porque ele mesmo disse: sem mim não podes fazer nada. Então, o que eu faço sem ele não tem lá grande significado. Mas o que eu faço nele, a partir da orientação dele, é isso que transforma e muda
a minha vida. Então, se você entrou como uma audiência, em nome de Jesus, hoje você vai sair como um discípulo. Amém? Que este seja o tempo de ativação. Olha, primeira semana, vimos o primeiro milagre. Segunda semana, vimos o chamado dos primeiros discípulos. E Jesus continua chamando discípulos. E hoje Ele está te convidando para ser um discípulo. Então segura o seu sim, porque é hoje que você vai entregar esse sim para Jesus. Amém? É hoje, não vai passar disso. E se você deseja então viver o milagre da abundância em sua vida, porque é isso que nós vemos, percebe que o cenário é: nós já pescamos a noite inteira e não temos o suficiente. Não pegamos nada. Irmãos, nós não estamos a falar de um tempo em que os pescadores tinham câmaras frigoríficas, tinham arca. Eles não tinham a capacidade de pescar e armazenar, né? E não tinha continente naquela época para vender aquelas maquininhas incríveis, que eu estou apaixonado naquele negócio, que tira o vácuo, né? tira o oxigênio e tudo dura mais. Eu gostei muito daquilo, né? Gostei muito. Você tem selo, não quer? Manda para mim. Manda para mim, né? Marisa é meu fechamento, manda tudo para mim, Viceliz. Então, Jesus não tinha. Ou salgava ou estragava. Naquela época de Jesus não tinha. Ou salgava ou estragava. E o peixe salgado não é a mesma coisa que o fresquinho, é? Não é. Para fazer uma muqueca, é o salgado ou é o fresquinho? Né? É o fresquinho, tem outro sabor. Imagina, naquele dia não tinha peixe fresco para levar para casa. Naquele dia não tinha peixe fresco para levar ao mercado, para transformar isso em moeda da ocasião, para comprar aquilo que o mar não entrega, para comprar o arroz, para comprar a farinha, para comprar o azeite. Um homem que se dedicava à pesca, ele não tinha tempo de lavrar a própria terra, em cuidar dos seus olivais, em cuidar da sua vinha. Ele cuidava do peixe, enquanto que outros faziam isso. Ele precisava comer parte do peixe, mas parte significativa ele precisava vender para que ele pudesse acessar outras coisas. E naquele dia ele não tinha nada. Mas chega Jesus na sua vida. Ele faz aquilo que ele sempre fez, mas agora ele faz aquilo na autoridade de Jesus. E aí o que acontece? Muda tudo. Qual é a motivação que você tem trabalhado? Se você deseja viver o milagre da abundância, busque a Jesus pela motivação correta. Busque a Jesus pela motivação correta. O verso 1 diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus ainda não era conhecido pelos seus milagres. Isso ainda estava sendo revelado. Os milagres ainda eram um capítulo recente da experiência das pessoas com Jesus. Muitos iam atrás do seu ensino, da sua forma de ensinar. Queridos, naquela época não faltava mestre. A diferença era o que nós vemos hoje. Né? Olha, eu estudo nessa escola, eu já estudo naquela, que ela é um tanto melhor. Eu já posso investir numa escola internacional, que é um pouco melhor ainda. Então, havia vários mestres, alguns mais conceituados. Paulo deixa claro o mestre a qual ele aprendeu com ele, pela importância que esse homem tinha na figura do ensino da sua época. Mas Jesus, ele vem atravessando tudo isso, e ele já vem se projetando como o nome que está acima de todo nome. E ele vem com um ensino numa linguagem que toca o coração das pessoas. Sabe quando eu já ouvi várias vezes, né, Marcos? Às vezes quando a gente prega, a gente fica até confuso no final, que uma pessoa vem e fala assim: pastor, essa mensagem foi para mim. Aí tu pensa, amém, Jesus, encontrou o endereço. Aí você dá 2 passos, outra pessoa fala: pastor, você estava na minha casa, essa mensagem foi para mim. Aí tu pensa, era para ele. Por quê? Porque quando não falamos de nós, mas entregamos a carta que Jesus tem, ela chega a você numa linguagem que atinge o seu coração. Então, quando nós nos relacionamos com Jesus da maneira correta, nós nos relacionamos com Jesus
com o coração aberto, para que Ele ministre o nosso coração. Fazemos e tudo o que fazemos não para agregar mais benefícios, mas fazemos pela autoridade que Ele carrega, ou seja, nós vamos a Jesus porque sabemos quem Ele é. Certa vez, algumas pessoas tentaram deixar Jesus, e na verdade deixaram. E Ele foi e facultou isso aos seus discípulos, esses que Ele está convidando agora, lá na frente. Esses homens já tinham tido a experiência de que seguir Jesus impunha a eles algumas renúncias. Eles não podiam viver de qualquer maneira, eles tinham que se submeter ao jeito e à maneira de Jesus viver. E aí quando alguns deixam Jesus, Jesus vai a estes homens e faculta a eles a mesma coisa, diz assim: vocês também não querem ir junto? Não querem também me deixar? E aí um deles vai e diz: Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? Irmãos, quando nós incentivamos a igreja a ter um devocional, nós não queremos que você tenha mais um livro lido na sua lista de livros lidos. O que nós queremos é que você busque a Deus com essa motivação de diariamente ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, deixar que esta palavra tenha governo na sua vida. E deixar que essa palavra influencie. A primeira motivação que devemos ter ao buscar o sobrenatural de Deus é ter mais da presença e conhecer mais da palavra de Jesus. Ontem nós estávamos em um encontro e Sara ministrou um negócio que falou muito forte comigo. Ela disse assim: olha, às vezes nós estamos em um período de jejum e nós ficamos pensando assim: puxa, quando que acaba esse tipo de jejum? Mas se o jejum é uma renúncia de algo para nos criar um lembrete de que nós temos uma prioridade, que é buscar a presença, então isso não vai acabar nunca. O que vai mudar é que nós vamos mudando as estratégias, porque o nosso corpo se adapta. Para a gente que é mais formiguinha, né, Pedro, Natal, a gente, né? É mais difícil, né? E nesses dias se torna mais difícil, né? Torna mais difícil. Mas se a gente passar 40 dias sem comer doce, a gente não tem biologicamente a mesmo apetite de doce, né, Renato? Porque o corpo vai fazer uma outra leitura. A gente não vai ter essa dependência. Então, semanalmente a gente está mudando o quê? A estratégia. Por quê? Porque nós queremos sempre comunicar que a nossa necessidade ou renúncia por algo é uma consciência, uma intencionalidade nossa de que nós precisamos buscar mais a Deus. Essa é a motivação. Então, qual é a sua motivação para um jejum? É buscar mais a presença de Deus. Não é emagrecer, não é apenas participar de algo religioso, mas é principalmente a presença e a palavra de Deus, cada vez mais forte dentro da nossa vida. Segundo, se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, procure fazer o seu trabalho com dedicação. No verso 2 e 3 diz que viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus ele utilizou o barco de 2 homens, né? O barco de homens, né? Na verdade 2 irmãos, também tinha os sócios, mais outros 2 irmãos, de homens trabalhadores, que estavam fazendo o trabalho meticuloso de lavar as redes, irmãos. E às vezes era necessário não só lavar as redes, mas também consertar as redes. Então não era simples como, por exemplo, vamos bater essa rede, tirar folhas, tirar resíduos que podem diminuir ou atrapalhar a eficiência da nossa próxima pesca, ou tornar o nosso material de trabalho mais durável, né? Não era só isso. Era fazer manutenção. Depois de uma noite inteira pescando, ainda havia trabalho para isso.
Queridos, nós vamos trabalhar sempre. Olha, o reino de Deus nunca foi um ambiente saudável e seguro ao preguiçoso, porque ele vai ser sempre confrontado. Pelo provérbio, ele vai ser orientado a ir ter com a formiga, que trabalha sempre, numa rotina de sempre, para garantir que as estações sejam bem usufruídas. A de trabalhar, a de se esconder do frio, mas com os frutos do que você trabalhou. Deus, ele quer que você seja um bom trabalhador. Irmãos, a cama foi feita para dormir, mas ela não foi feita para se esconder. Todos os dias precisamos acordar e crer que Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Que Deus tem acessos a riquezas para nós. Amém? Mas que isso vai dar trabalho. E não tenha medo do trabalho. E se estás a trabalhar em algo que não está feliz nisso, entre em oração por isso. Porque o trabalho nunca vai ser um problema. Pode ser problema o modelo do trabalho, pode ser problema o ambiente que você está a trabalhar. Mas nós que estamos em Cristo vamos trabalhar e vamos trabalhar dobrado. Por quê? Porque enquanto trabalhamos por nossa casa, também somos embaixadores de Cristo onde Ele estiver. E não é só servir como um voluntário dessa casa, é servir como um missionário fora dessa casa, amém? E representando o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos vivendo uma vida desconectada com o reino. Tudo é sobre Jesus na nossa vida. Tudo é sobre Jesus. E eu quero te incentivar a usar das suas redes sociais com essa perspectiva. Em nome de Jesus. Use, olha, eu bloqueei minhas redes sociais porque ela é muito privada, porque eu quero só colocar fotos privadas. Irmãos, isso aí você cria um álbum, guarda suas fotos lá. As redes sociais é uma ferramenta extraordinária para nós compartilharmos o Evangelho de Jesus. Então não leve sua privacidade para lá, mas leve o Evangelho para lá. E nós precisamos ter coragem e ousadia de avançar com isso cada vez mais. Ontem, se não me engano, ou anteontem, o Rico fez uma postagem, um vídeo, falando da sua rotina, e em seguida ele disse, olha, domingo eu vou estar nessa igreja. Eu não estou te pressionando, mas eu quero que você entenda que isso tem feito sentido para a minha vida. Ele colocou o endereço lá e disse, olha, procurem, entrem aí nesse Instagram e vamos ver isso daí aqui mais de perto. Se uma pessoa fizer um view ali, não é um view, é uma vida. E o reino de Deus vale mais dessa forma. Uma pessoa de cada vez. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ah, mas eu fiz uma postagem, pastor, e eu não tenho tanto engajamento. 4 pessoas apenas. 4 vidas. 4 vidas ouviram um versículo que você postou, sabe? Um apontamento, uma foto que você fez aqui e disse assim, olha, hoje eu estou saindo dessa casa com uma convicção de que Deus tem para mim uma abundância e eu posso acessar isso. Se eu me relacionar com Deus e com o que Deus tem para mim e obedecer a sua voz, eu vou viver aquilo que Ele tem para mim em plenitude. Eu vou viver a paz perfeita, o shalom de Deus. Eu vou viver isso. Influencie as pessoas. Viva e trabalhe com dedicação dentro da missão que você tem. A missão de ser marido, de ser esposa, de ser pai, de ser mãe, mas de ser discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, amém? E nós precisamos trabalhar intencionalmente isso na nossa vida. Terceiro princípio, se você deseja viver milagre da abundância em sua vida, não tenha medo da profundidade. No verso 4 diz que, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. No latim é doc in alpum, ir profundamente, ir a um desconhecido, ir a alguma coisa que ainda não experimentamos. Irmãos, se eu quero uma colheita diferente,
da que eu tenho hoje, seria insanidade usar as mesmas estratégias e sementes que eu tenho utilizado até agora. Se eu quero algo novo, eu preciso fazer novas coisas. Se eu quero novas experiências com Deus, eu preciso orar de novo, porque o que eu orei lá atrás foi para aquela experiência. Se eu quero que Deus fale mais comigo através da sua palavra, eu tenho que ler novamente a Bíblia. Ah, mas eu já li a Bíblia toda uma vez. Foi para aquele tempo, leia de novo para esse novo tempo. Amém? Não tenha medo de novas experiências, porque quando Deus quiser te dar uma experiência sobrenatural, Ele vai tirar toda a sua zona de conforto. No Brasil, uma música ficou famosinha. Entra na minha casa. Aí dizia que entra na minha vida e mexe com a minha estrutura. Aí eu estava lá, felizão. Aí vinha uma doença, um desemprego. Pirava. Ai, Deus, por que eu? Ué, mas você está cantando, pedindo ele para mexer com sua estrutura? E aí? Irmãos, sabia que a pandemia mudou o mundo, não é verdade? Mas eu conheço pessoas que estão mais felizes pós-pandemia do que eram antes. Que a pandemia deu um tum. Cortou. Aí bateu aquele desespero. Mas no que eles se enxertaram, é melhor. Estão mais felizes. A vida está mais leve. O plano de negócio faz mais sentido. O propósito da vida é claro. Nós não podemos ter medo das coisas que estão neste mundo, se a nossa vida está presa a um reino que é inabalável. Quando nós somos orientados a orar ao Pai Nosso, nós oramos e acessamos um céu perfeito. Seja feito no céu perfeito, assim como é, seja feito na terra como é perfeito no céu, como é no céu. Irmãos, no céu, há fome? Não. Por isso que a gente pede o pão de lá, não o pão de cá. No céu há dores? Não, não há. No céu há perdão? Ninguém se ofende lá, irmãos. Então, para viver e superar as ofensas dessa terra, a gente tem que acessar o céu. E acessando o céu, acreditar que nós vamos sim experienciar coisas que ainda não vivemos e não podemos ter medo disso. A religiosidade, ela deforma. E talvez seja o seu caso. Você está preso a uma experiência passada com uma igreja, com uma liderança, com uma estrutura, com uma visão, com uma denominação, com um ministério. E isso fez com que você, engessasse. Falou assim, eu não quero isso, eu já passei por tudo isso. Isso é maligno. A religiosidade deforma, mas o evangelho de Jesus, ele aprofunda e molda. Eu não sou o mesmo pastor de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, quando fui ordenado. Mas eu tenho certeza que eu não serei o mesmo daqui a um ano. Porque Deus, a cada ano, a cada dia, a cada experiência, Ele me leva a águas mais profundas. Quando eu vejo, eu estou num sítio que eu não sei sair dali se Ele não me ajudar a sair dali. Mas é daí que nós provamos e vemos que o Senhor é bom. Amém? E Ele tem um plano, e o plano é cuidar de nós. E não de nos destruir, mas de nos dar um futuro, o futuro pelo qual ansiamos e nem sabemos como criá-lo. Mas Ele tem isso para nós, desde a eternidade. Quarto princípio, se você deseja viver milagre da abundância em sua vida, sempre obedeça às instruções de Jesus. O verso 5, Simão ele respondeu. Lembra que Simão não era discípulo. E Simão nem era audiência. Simão estava trabalhando aonde estava acontecendo a aula. Ele não estava ali por causa da aula. Ele estava ali por causa do trabalho dele. E Jesus o convida, ou pede emprestado o seu barco. Coloca o seu barco em um sítio, mais águas profundas. Ele obedece nesse primeiro momento.
E Jesus se compadece desse homem que não tinha pescado nada. E diz assim no verso 5: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Vamos aqui, irmãos. Ele tinha visto algum milagre antes? Não. Ele era aluno? Não. Ele tinha comprado o curso da Hotmart de Jesus? Não. Não tinha. Ele não era uma audiência de Jesus. Ele tinha ouvido o seu primeiro sermão. Porque ele estava conduzindo o barco que Jesus estava usando de palanque para falar. Mas as palavras de Jesus foram suficientes para ele crer nele. O que você está esperando para crer em Jesus? Se a palavra de Deus não for suficiente. Está esperando um terremoto? Está esperando que chova e a sua lã fique seca? Que não chova e a sua lã fique molhada? Você está precisando que Deus prove fisicamente a presença dele e a influência dele e o que ele tem para você? Será que você está condicionando sua vida ao ver? Irmãos, no mundo você vê para crer, mas na vida cristã você obedece para ver. Aquele homem tinha feito isso a noite toda, mas ele ouviu um sermão de Jesus, um sermão. E ele falou assim: olha, porque tu que pregou isso daí, e que falou de um jeito que eu nunca ouvi, e que tocou o meu coração de um jeito que eu nunca fui tocado, porque és tu que está a dizer, eu vou lançar a minha rede. Aonde o Senhor está dizendo? O que você tem que obedecer? E o que você precisa? Irmãos, hoje você vai lançar a sua rede na palavra que Deus está dando a você. Talvez você já está com essa rede para ser lançada há muito tempo. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus e a experiência com a palavra de Deus, você não precisa de um profeta, você não precisa de um agir sobrenatural, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para te convencer. E tudo que te impede de obedecer agora, em nome de Jesus, seja desativado. E que seja ativado o modo obediência. Obediência incondicional. Aquela que eu falo com a Isabel. Isabel, obedecer o quê, filha? Ela fala, obedecer, pai, é instantaneamente. É isso. Obedecer é ouvir e fazer. Ouvir e fazer. Que seja ativado em nós essa experiência de obediência incondicional. Amém? Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, confie que sua abundante pesca chegará. O tempo de espera é um grande desafio para todos nós. O verso 6 diz que quando pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar. Irmãos, aqueles homens precisaram ter uma noite inteira de fracasso, porque talvez se eles tivessem tido uma boa meia-noite de trabalho, eles tinham voltado para a praia cedo, tinham lavado suas redes, consertado suas redes, e arrancado dali para as suas casas, para o mercado, antes de Jesus chegar à praia. Mas porque uma série de coisas deram errado, aqueles homens estavam num lugar e na condição favorável, não para serem derrotados, mas para que eles experienciassem o poder de Deus na vida deles. Entendam uma coisa, esse é um princípio dessa casa. Eu já falei diversas vezes, você vai ouvir quase todo domingo, até que esse pastor vá para a glória. Você vai ouvir isso, que esta casa tem como princípio, como uma máxima, que tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Irmão, se tudo deu errado essa semana, não veja isso como uma derrota, veja isso como um ponto de reflexão para você discernir espiritualmente, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso. Eu cheguei a essa condição, e daqui? Para onde eu vou? Para onde eu vou, Senhor? Eu já fiz de todas as maneiras. Senhor, eu estou disposto a crescer. Eu quero crescer. Me ensina com o que eu estou a viver. Me ensina a obedecer o Senhor e a não perder a esperança de que existe uma pesca abundante, que existe uma abundância e eu vou acessar isso. Seja amanhã, seja hoje. Senhor, eu não vou desistir. Lembra na nossa conversa da semana passada do primeiro milagre? Quando Jesus vira para a mulher e fala assim, olha, a tua hora não chegou. Existe uma hora, irmãos. A gente não pode perder a esperança porque existe uma hora.
Existe uma hora, e a palavra de Deus já disse que existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se a sua vida é uma vida com propósito, existe um tempo. Existe uma hora. Não desiste antes da hora chegar. Não desiste, porque Deus tem uma pesca abundante para você. Ela vai chegar. Confie que a abundância de Deus vai chegar na sua vida. Sexto, ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. O verso 7 diz que então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Então imagina que uma hora eles não têm nada, e de repente eles têm mais. Eles têm para eles e para aqueles que estavam com ele. Mas aqueles que estavam com ele estavam remando na mesma direção. De onde você tirou isso, pastor? Olha, perceba uma coisa. Jesus usou um barco, mas ele não usou o barco dos filhos de Zebedeu, do sócio. E esses poderiam ter ido para casa. Ah, Simão, tu arrumou essa encrenca aí? Vambora. Fica com isso. Agora esse é um problema seu para resolver. Eu vou embora. Terminavam de consertar as suas redes e arrancavam fora. Mas aqueles homens permaneceram. E mais, irmãos, o barco estava na água. Eles podem ter ido para a água por muitos motivos. Ih, rapaz, Simão botou esse doido dentro do barco dele. Vai que esse homem não faça alguma coisa. Vamos ficar relativamente próximo para uma ação. Eles ouviram a mensagem. Eles viram agora o milagre. Eles passaram a noite toda e não pegaram nada. E agora viram que os seus sócios, obedecendo a palavra de Deus, pegaram mais do que eram capazes de comportar no seu próprio barco. Eles estavam remando na mesma direção. Nós precisamos andar com pessoas espirituais. Por isso que no ano sobrenatural nós cremos que nós vamos ensinar verdades espirituais a pessoas espirituais. Então você tem que ter conversa com gente. Não, você chega, eu digo, ô Pedro, olha, cara, estou sentindo uns negócios. Ô Pedro, pastor? Ih, rapaz, sério. Deus quer falar alguma coisa, vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Pessoas espirituais, ensinando princípios e verdades a pessoas espirituais. Agora, eu preciso andar com amigos que não têm a mesma fé que eu, sim, mas para inspirá-los. O meu pastor Carlito, ele diz assim, ó, se você me vê andando com uma pessoa que é tranqueira, ou seja, que não é uma pessoa do bem, eu estou fazendo duas coisas. Ou eu estou evangelizando, ou eu estou fazendo serviço social. Porque a amizade eu não tenho. Mas a gente tem que estar no mundo. Por isso que ele não nos tirou do mundo, percebe? Agora a gente tem amigos, gente boa lá fora, não tem? Tem. E a gente tem que ir. Como a ação dessa semana. Você vai fazer essa ação essa semana. Você vai chamar para a mesma pessoa. Mas você não vai só oferecer a ela uma comida, uma bebida que não pode ser o café, né? Não. Você vai oferecer uma experiência com a sua fé. Você vai dizer, olha, eu tenho sido tão impactado com isso. Eu tenho vivido uma experiência, Deus tem falado comigo, a nossa igreja está fazendo uma série de mensagens, já tivemos 2 delas, baseadas nos milagres de Jesus. Isso tem mexido comigo. Você não precisa arrastá-la para aqui, você só precisa ser testemunha do que Deus está fazendo na sua vida. Fale para ela do que Deus está fazendo na sua vida e confie no Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas seja pronto para fazer o apelo. Que é a mesma palavra que também nos diz, que é através e por intermédio do nosso apelo que as pessoas têm vindo a Cristo. Nós temos apelado, nós temos feito convites, nós temos aproximado as pessoas de uma experiência com Deus e não podemos parar de fazer isso. E por último, se você deseja viver milagre da abundância em sua vida, se prostre em adoração diante dos feitos de Deus. Irmãos, nós não estamos sendo enriquecidos para simplesmente ter uma vida de abundância, mas para repartir. Esse é um segundo princípio inegociável dessa casa. E nós estamos aqui, a vida cristã que nós vivemos é receber, é celebrar e é repartir. Amém? Vamos repetir, porque a gente não pode esquecer isso nunca. O que é a vida cristã para nós, irmãos? É receber, é celebrar e é repartir.
Aquilo que Deus está dando a mim e a você precisa ganhar outros endereços também. No verso 8 diz que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. O milagre não fez com que ele celebrasse apenas o lucro da noite, mas que ele reconhecesse a sua dependência de Deus. E reconhecesse o estado da vida que ele estava vivendo. E reconhecesse que ele não era nem digno de receber isso. Mas ele pede Jesus para afastar-se dele. E olha o que Jesus faz no verso 10 e 11. Diz que assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Lembra que ele disse: afaste-te de mim, Senhor, eu não sou digno. E aí Jesus diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Depois da bênção, irmãos, nós também precisamos dizer sim para o envio. Nós não podemos só dizer: Senhor, vem em mim com as suas bênçãos. Mas temos que dizer: Senhor, através de mim, chegue aos outros com a tua bênção. Chegue a outras vidas com o teu poder. Chegue a outras vidas com o que o Senhor está a fazer. E saber que o nosso compromisso com o propósito que Deus nos deu precisa ser renovado sempre. Por quê? Porque experiências ao longo da nossa jornada podem nos colocar confusos a respeito da nossa missão e da nossa vocação. Eu quero ir com você, não vai ser projetado, mas eu quero ir com você ao Evangelho de João, no capítulo de número 21, do verso 1 ao verso 13, diz assim, olha, se chama Jesus e a pesca maravilhosa. Mas o contexto aqui já é outro. Aqui Jesus chamava os primeiros discípulos, no primeiro. No segundo, eles já eram discípulos. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e começou então as evidências da sua ressurreição quando ele aparecia aos discípulos. E é mais uma dessas evidências. No verso 1 diz assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, em Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então aqui o grupo de discípulos tinha aumentado. Mas os primeiros estavam aqui ainda, né? Só que o contexto era parecido, o coração já estava mais experiente a respeito da vida de Jesus, mas eles estavam passando por um momento de tristeza e confusão. E diz que vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Jesus não tinha tirado eles do barco e dado a eles uma missão? Jesus morreu e eles ficaram assim num apagão. E agora, o que vai ser? Jesus ressuscitou, apareceu a alguns. E mesmo isso não era suficiente para enchê-los de alegria e de convicção, eles ainda estavam incomodados. A gente às vezes fica confuso, a gente tenta parar de fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. E eles estavam nessa cena da vida. E ele disse, olha, eu vou pescar. E diz que eles disseram, nós vamos com você. A influência de um líder, né? Ou para levar para perto de Deus, ou para levar para distante de Deus. E diz que eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. De novo, irmãos. Sem mim não podem fazer coisa alguma. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Jesus pediu-nos para fazer, a nossa desconexão, a nossa falta de propósito, de sentido, ela vai começando a gerar uma esterilidade de fé nossa. E também nós vamos ficando cada vez mais insensíveis à presença. Diz que eles lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão.
E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Jesus de novo mandou eles lançarem a rede. Pedro já estava mais maduro espiritualmente. No primeiro ele disse assim, olha, eu já fiz isso a noite toda, mas porque tu estás dizendo, eu vou fazer. Agora ele não se porta mais assim, ele diz assim, ok, eu vou fazer. E vai lá e faz. Diz também no primeiro que as redes não suportaram e rasgaram. E nesse, apesar de ser uma grande quantidade, as redes não se romperam. Talvez eram redes até novas, né? Que eles estavam sem pescar há 3 anos. Não tinham mais material. Talvez precisaram de material novo. Não sei. A questão é, eles tinham maior capacidade de reter aquilo que estavam recebendo. Eles tinham maior capacidade porque as nossas experiências com Deus, ao passar do tempo, elas nos preparam para experiências mais profundas e mais maduras com Deus. E aí o texto continua dizendo, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. 2 coisas aconteceram. Primeiro, o Pedro que antes falou, afaste de mim, agora se lançou atrás dele. Maturidade espiritual. Quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai querer Ele. E mais você vai ter consciência da graça de Deus. Queridos, você nunca vai ser perfeito. Mas busque ser melhor hoje do que foi ontem, já é suficiente. Isso, viver um dia de cada vez. Esse Pedro, ele então põe-se de pé no barco, se prepara para isso, se lança na água e vai até Jesus. Quando esses homens chegam a Jesus, eles estavam com muitos peixes. Mas a comida já estava pronta. Entenda, Jesus não precisa de ti, tu é que precisas dele. Olha, eu dizimo na igreja, eu oferto na igreja, eu banco isso aqui, eu faço isso aqui. Ele não precisa de ti. Tu faz isso porque tu precisas dele. E tu sabes que se ele não der, não tens. Então tu reconhece ele, não faz isso porque ele pode te dar mais. Faz isso porque sabe que nada nesse mundo pode te dar aquilo que ele pode te dar. Então tu investe em tempo e relacionamento. Nós edificamos um lugar como esse, não para ter um lugar como esse, mas para que pessoas cheguem a um lugar como esse. E aí Jesus, ele dá-nos a oportunidade de participar. Diz que na fogueira tinha peixes assados em brasas e pão. Irmãos, acha pão na água? Deus não vai te dar aquilo que tu estás trabalhando para receber apenas. Deus vai te dar aquilo que nem tu fez, mas Ele fez para ti. Ele preparou coisas que tu não preparou, mas Ele tem isso para ti. E Ele vai fazer isso chegar a ti, mas você precisa confiar e buscar Ele. Precisas buscar a abundância dEle e não buscar autossuficiência. Disse-lhe então, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Ele não precisa de ti, mas Ele vai te chamar para participar. Ele vai. Ele vai. Irmão, Jesus pode colocar salvo a pessoa que tu amas, mas Ele vai te chamar para participar disso. Ele quer que tu testemunhe. Ele quer que tu forre a mesa, que tu estenda o pão, que tu crie oportunidade. Ele vai precisar de ti. Ele quer que tu participes. Ele quer que tu participes. Simão Pedro entrou no barco, arrastou as redes para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar quem és tu. Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu graças, e eles fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. É interessante que com Jesus, simples refeições passam a ser refeições memoriais. A presença dele está cotidiana nas nossas vidas. Irmãos, era só para comer pão assado em brasa.
Mas ele foi de novo naquele ambiente onde eu reconhecido a presença e o sacrifício dele. Ele fala assim: olha, te dou graças, Pai, por esse pão. E parte o pão. Virou uma ceia. Virou uma ceia. Uma comida na beira da praia. Uma refeição à beira-mar. Virou uma experiência espiritual. Deus quer transformar as tuas mesas. Deus quer transformar o seu ambiente de trabalho. Deus quer transformar o seu cotidiano. Deus quer, através de Jesus, participar e te tornar participante disso. Por isso que ele disse à igreja lá em Apocalipse: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro, ceio com ele e ele ceia comigo. Hoje eu não quero só te convidar a viver uma vida abundante. Eu quero te estender um convite para viver e participar da mesa de Jesus. Será que hoje você pode dizer sim para Jesus? Será que hoje você pode dizer sim, Jesus? Eu sei que sem ti eu não posso fazer nada. Eu não tenho 153 grandes peixes, não. Eu tenho aqui uma rede furada, mas eu estou com ela aqui e ela está à tua disposição. Eu tenho uma vida quebrada, eu não tenho nenhuma vida inteira. Eu tenho um casamento à beira da falência, eu tenho uma empresa à beira da falência, eu tenho uma vida financeira totalmente desorganizada, eu tenho um relacionamento entre meus filhos e eu completamente desestruturado. Eu tenho só isso aqui para oferecer. Vem como estás. Mas assim como Paulo intercedeu, eu creio que hoje Deus pode colocar nova todas as coisas. Ele pode entrar na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Ele pode colocar nova e abundância, novidade e abundância na sua vida e na sua casa. Eu creio nisso. Por isso eu quero te convidar. Você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje? Não guarde mais o seu sim. Você quer se reconciliar com Ele? Fazer suas pazes com Deus? Para de ser audiência. Para de ser fugitivo. Você já foi discípulo, agora você está na praia pescando de novo. Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para uma missão. Volta para a mesa dele hoje. Volta. Pastor, mas eu não tenho uma rede cheia para ele. Volta como você está. O filho que pegou a parte e foi embora, quando voltou, ele não encontrou um Senhor, ele encontrou um pai amoroso. Ele estava sujo, mas o pai estava de braços abertos. O pai o abraçou, o beijou, deu roupas novas a ele, deu um calçado, deu um anel e deu uma festa pela vida dele. E quando pessoas não entenderam o que ele fez de restauração e restituição na vida daquele filho, ele disse assim: ele estava morto e voltou à vida. Por isso eu vou celebrar. Entenda que sem Jesus é morte. Só a vida nele. E se você está afastado, volte hoje. Volte hoje. Se estás morto, volte hoje, porque Ele tem vida para você. Ele tem ressurreição para você. Ele tem vida eterna para você. Ele tem vida abundante para você. E se você aceita Jesus e renova a sua aliança com Ele hoje, faça um sinal. Diga: eu quero. Pastor, eu quero. Hoje eu estou voltando para casa. Eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus, eu quero me batizar, eu quero me tornar membro dessa igreja, eu quero assumir um compromisso com Jesus. Alguém? Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelas decisões feitas no coração. A autoridade sobre a vida da igreja. Nós queremos ligar isso nos céus, ligando aqui na terra. E que se cumpra o que a tua palavra diz ao nosso respeito, de que temos essa autoridade. Então, em nome de Jesus, que nenhuma decisão se perca, em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua família para viver as maiores e profundas experiências dessa semana. Para que, em nome de Jesus, eles tenham pão para comer e semente para semear. Que a sua pesca seja abundante, que a saúde seja perfeita, que a mente e o coração estejam alinhados, que as emoções estejam saudáveis e que as decisões sejam as mais assertivas. E eu abençoo a tua família e eu os envio para viver a sua melhor semana de sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tomou uma dessas decisões, pegue o cartão que está nos bolsões, tome a sua decisão também por escrito. Nós queremos abençoar e cuidar de você. Enquanto nós estivermos cantando esse último hino, peço que te coloque de pé. Nós vamos sempre terminar em grande, com muita alegria nessa casa. Então se coloque de pé para adorar. E nós vamos manter aqui postado uma arte
sobre a nossa aplicação com o QR Code. E vai ficar aqui também depois que acabar o hino. Se você não conseguir de longe, você vem perto. Se você não tem aplicação, baixe hoje. Tenha acesso a tudo que nós estamos disponibilizando lá. Liga-te a nós em tudo que nós estamos fazendo. Somos uma família para pertencer, mais do que um lugar para frequentar. E que Deus te abençoe e tenha a sua melhor semana de sempre. Grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. São amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Deus abençoe essa